A ilha de Escórpios não é uma simples extensão de terra emergindo do Mar Jônico. É um sarcófago de rocha cercado por cristal azul. Nesse domínio privado, cada grão de areia foi pago com o sangue e o suor de um homem que acreditava poder possuir o próprio tempo. Hoje, o vento que sopra por ali não carrega o cheiro do sal, mas o de uma melancolia dourada. Atina Onassis, a última herdeira dessa linhagem amaldiçoada, não é ali uma rainha. Ela é a cativa mais rica do mundo. Imagine por um instante acordar com a certeza de que seu nome vale bilhões, antes mesmo de ter aprendido o valor de um sorriso. Você possui ilhas, frotas de navios petroleiros, o silêncio dos poderosos e a obediência de governos. No entanto, você não tem nada. Porque, quando se nasce um Onassis, o mundo deixa de olhar para você como um ser humano para enxergar apenas um cofre a céu aberto. Atina é o último vestígio de um império lendário. Uma jovem cujo destino foi selado pelas ambições devoradoras de um avô que ela nunca conheceu de verdade. Esta é uma história onde o dinheiro não serve para construir, mas para isolar, onde cada dólar adicional é mais um tijolo no muro da sua própria prisão. O drama desta dinastia não é uma simples sucessão de tragédias. É uma condenação à prisão perpétua proferida pela própria fortuna. Bem-vindos à antessala do poder absoluto, onde a opulência sufoca os gritos, e onde a paz é a única mercadoria que nenhum cheque pode comprar. Aqui, as heranças não são presentes, são sentenças de morte. Tudo começa com uma fome que nada pode saciar. Em 1923, um jovem grego chamado Aristóteles desembarca em Buenos Aires. Ele tem 17 anos e o cheiro da derrota gruda em sua pele de refugiado. Ele não tem nome, nem proteção, nem um centavo no bolso, mas possui uma arma mais temível que o ouro, uma fúria gélida. Aristóteles Onassis não quer apenas sobreviver, ele quer dominar aqueles que o desprezaram. Dizem que ele trabalhava como telefonista noturno, com os fones cravados nos ouvidos, não para servir, mas para caçar. Ele interceptava os segredos dos outros, aprendia as fraquezas dos mercados, descobria quem estava à beira do abismo e quem precisava de um salvador sem escrúpulos. Ele compreendeu muito cedo que a informação é a única verdadeira alavanca do mundo. Antes dos seus 25 anos, ele já reinava sobre o tabaco. Mas seu gênio, ou sua perversidade, revelou-se durante a Grande Depressão. Enquanto o mundo inteiro mergulhava no terror e os armadores abandonavam seus navios à ferrugem, Aristóteles avançava. Ele comprou 6 cargueiros por uma fração do seu valor. Um predador nunca vê uma crise como um desastre. Ele a vê como uma liquidação geral sobre o destino dos fracos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele transformou o aço em diamante. Ao registrar sua frota no Panamá, ele inventou a arte da evasão fiscal implacável. Menos impostos, mais liberdade, mais poder. Seus navios transportavam o petróleo e as munições do conflito, faturando cada gota de sangue a preço de ouro. Ao fim da guerra, ele não possuía apenas dinheiro. Ele possuía os mares. O Império Onassis havia se tornado uma entidade geográfica por si só. A Olympic Tower em Nova York, a ilha de Escórpios, a companhia aérea Olympic Airways e o iate Christina O. Um verdadeiro palácio flutuante onde os bancos do bar eram revestidos com couro de prepúcio de baleia. Era uma demonstração de força obscena, uma forma de dizer ao mundo que nada era raro ou sagrado demais para ele. Dizem que ele gerenciava sua fortuna através de 217 contas bancárias secretas espalhadas pelo globo. Uma fragmentação doentia, como se Aristóteles soubesse que quanto maior a fortuna, mais mãos gananciosas ela atrai. Ele vivia em uma paranoia dourada, consciente de que seu sucesso havia criado uma alcateia de lobos famintos ao seu redor. Antes de mergulharmos no horror que logo rasgaria esse véu de perfeição e revelaria a escuridão do clã, junte-se ao nosso círculo para não perder nenhum dos relatos que exploram os bastidores do poder. A regra de ouro dos impérios é simples. Tudo o que sobe acaba caindo, geralmente em um estrondo de metal e ossos quebrados. O preço do sangue foi cobrado em 23 de janeiro de 1973. Alexander, o filho único, o herdeiro homem, aquele que o patriarca havia moldado para sucedê-lo, morre em um desastre de avião em Atenas. Ele tinha apenas 24 anos. Naquele dia, Aristóteles Onassis compreendeu o insulto supremo da vida. Pode-se comprar um país,
Mas não se pode corromper a morte. O velho leão nunca se recuperou. A dor transformou-se em uma lenta decomposição da alma e do corpo. 2 anos depois, o predador também se apagava, deixando para trás um campo de batalha disfarçado de testamento. A fortuna, estimada em 500 milhões de dólares na época, o que equivale a vários bilhões hoje, foi esquartejada. 55% para Christina, a filha sobrevivente, e 45% para uma fundação em nome do filho morto. No meio dos dois, Jacqueline Kennedy Onassis, a viúva mais famosa da América, partia com um cheque de 26 milhões de dólares como preço pelo seu silêncio e sua partida. Christina e seu irmão chamavam Jack de caçadora de tesouros. Para os Onassis, o resto da humanidade não passava de uma armada de abutres rondando sua toca. Aos 24 anos, Christina se via sozinha no topo de uma montanha de ouro, mas cada lingote parecia pesar sobre seu peito, impedindo-a de respirar. Ela herdava um império, certamente, mas herdava, sobretudo, um alvo pintado nas suas costas. Christina era uma mulher feita de contrastes violentos, uma criatura de vidro movendo-se em um mundo de aço. Ela possuía aquele dom hereditário para os negócios, uma capacidade quase animal de farejar os mercados e manter à tona os petroleiros de seu império. Mas por dentro, o mecanismo estava quebrado. Ela manipulava os números como lâminas de barbear durante o dia para terminar a noite afogada em um nevoeiro de substâncias e solidão. 4 casamentos, 4 tentativas desesperadas de comprar o que o destino lhe recusava obstinadamente. Um olhar que não parasse apenas no brilho de suas contas bancárias. Para ela, a paranoia não era uma doença, era uma forma de inteligência. Como acreditar na sinceridade quando cada aperto de mão parece uma tentativa de extorsão? Na família Onassis, não se perde apenas dinheiro. Perde-se o rosto, a alma e, finalmente, o próprio rastro. Em 1984, porém, ela acreditou em um milagre. Conheceu Thierry Roussel, herdeiro de um império farmacêutico francês. Ele era rico pelo seu próprio nome. Não precisava implorar por um lugar à mesa dela. Para Christina, essa foi a droga mais perigosa de todas, a esperança. Ela imaginava que esse homem a amava por sua melancolia, por seus silêncios, e não pelos bilhões que dormiam nos cofres de Zurique. Em 29 de janeiro de 1985, no luxo discreto de Neuilly-sur-Seine, ela dá à luz a Tina Hélène Roussel, um bebê de olhos inocentes sobre o qual já pesa uma sombra colossal. O batismo acontece em Scorpios, naquela terra privada onde o luxo convive com os túmulos da família. Para Christina, a Tina não é uma herdeira. É uma promessa de redenção. Ela quer transformar o ouro maldito dos Onassis em uma simples luz de amor materno. Ela quer desinfetar o sobrenome, mas a pureza não tem lugar nessa linhagem. Thierry Roussel não era o salvador esperado, mas um outro tipo de predador, mais sutil, mais cruel. Enquanto fingia ser o marido modelo, ele mantinha uma vida paralela com Gabi Landhage, uma modelo sueca. O adultério aqui não é uma simples falha, é um insulto metafísico. Enquanto Christina tentava construir um lar, Roussel fundava outra família, chegando a ter filhos com a amante no exato momento em que compartilhava a cama com a herdeira. A traição era absoluta, quase simbólica. Para Christina, o despertar foi brutal. O amor não passava de um passaporte para o seu império. O divórcio foi anunciado em 1987. Ferida de morte, Christina toma então a decisão mais lúcida de sua vida. Ela ergue muralhas ao redor de sua filha. Ela cria um conselho de administração composto por 5 sábios gregos. Os braços direitos de seu pai para gerir a fortuna até a maioridade de Atina. Ela tranca os cofres, multiplica as cláusulas jurídicas, tenta construir uma fortaleza de papel ao redor do berço. Ela sabe que o perigo costuma ter o rosto do pai. Mas nenhum contrato pode proteger contra o vazio. No dia 19 de novembro de 1988, em uma mansão perto de Buenos Aires, o silêncio torna-se definitivo. Christina é encontrada morta em sua banheira. Ela tinha apenas 37 anos. A autópsia sussurra palavras como edema pulmonar e parada cardíaca. O mundo, no entanto, murmura outra coisa. Quando bilhões estão em jogo, a coincidência é um luxo em que ninguém se permite acreditar. Christina partiu como viveu, sozinha, cercada por uma opulência que não soube aquecê-la. Nesse instante preciso, uma criança de 3 anos torna-se a chave viva do maior cofre do planeta. A Tina Onassis ainda não sabe o que é a morte, nem o que é $1,
mas já é o alvo de todas as cobiças. Ela não é mais uma órfã, é um trunfo geopolítico e financeiro. Os abutres não esperaram o fim do funeral para começar a afiar suas garras. A questão não era saber como essa menina iria crescer, mas quem seguraria as rédeas do seu destino. A morte de sua mãe transformou seu luto em um vale-tudo internacional. Thierry Roussel obtém a guarda e leva Atina para a Suíça, tentando impor um cenário de normalidade a uma existência que jamais o será. Viver na Suíça, cercada por guarda-costas, com ilhas privadas e frotas de navios inscritas em sua certidão de nascimento, não tem nada de infância. É um cerco. Roussel queria criar uma bolha, mas no mundo dos Onassis as bolhas sempre acabam estourando sob a pressão de segredos enterrados. Atina era agora uma cativa dourada. Uma garotinha cujo cada sorriso era escrutinado por contadores e cuja cada lágrima valia uma fortuna na bolsa. Ela carregava um nome capaz de fazer nações se curvarem. Mas era, no fundo, apenas uma criança sozinha em uma vila helvética, esperando para entender por que seu nome era, ao mesmo tempo, seu maior privilégio e sua corrente mais pesada. A normalidade para Atina era apenas uma palavra vazia de sentido, uma abstração cruel rabiscada nos relatórios de seus guarda-costas. Você não brinca quando é a herdeira de um império que fez as nações tremerem. Você treina para sobreviver. Sua primeira prisão não foi uma cela de pedra, mas uma rotina milimétrica, um cabresto de vigilância onde cada passo, cada riso, cada respiração era vigiado por homens cujo olhar não buscava seu bem-estar, mas a segurança dos ativos que ela representava. Na família Onassis, a infância não existe. Existe apenas a vigilância. Cristina, em um último lampejo de lucidez paranoica, havia previsto tudo. Ela deixara para trás uma muralha de ferro, um conselho de administradores gregos. Esses homens, veteranos das finanças, frios e calculistas, chamavam a si mesmos de os guardiões. Mas na arena do poder, o guardião muitas vezes é apenas um proprietário esperando sua hora. O acordo que regia a vida de Atina na Suíça era de uma brutalidade sem nome. Thierry Roussel, o pai, podia criar sua filha, mas não podia tocar na fortuna. Cada centavo do preço de um vestido infantil aos custos de uma reforma devia ser implorado a esse conselho. Imagine a humilhação, um pai obrigado a pedir permissão para comprar um brinquedo para a filha. Uma criança que no papel já valia mais do que todos os homens presentes na sala reunidos. Thierry não era mais um pai, era um funcionário de luxo, um gestor de patrimônio humano tratado com desprezo soberano. Essa tensão não era um segredo de escritório. Flutuava no ar da vila suíça como um gás tóxico. As crianças não entendem as cláusulas dos contratos, mas sentem as vibrações do ódio. Atina cresceu respirando esse ressentimento. Ela via os rostos se contraírem ao mencionar o nome Onassis. Para ela, esse nome não era um título de nobreza. Era a arma que os adultos usavam para se matarem acima do seu berço. Ela não era uma menina. Era um troféu de guerra. Uma refém em uma gaiola dourada cuja chave todos disputavam. Enquanto isso, a imprensa se banqueteava com seu luto. A órfã mais rica do mundo tornava-se um produto de consumo. Cada manchete de jornal, cada foto roubada através das grades de sua propriedade alimentava o incêndio que sua mãe tanto tentara apagar. Não se via seu coração partido. Contavam-se os seus zeros. Os abutres não esperavam que ela caísse. Esperavam que ela assinasse. Esta guerra fria durou anos, infiltrando-se em cada momento de intimidade, apodrecendo as relações filiais até a medula. Em 1999, o martelo bate em Vaduz, no Liechtenstein. Um tribunal decide retirar a gestão da fortuna dos gregos para confiá-la a uma firma especializada ligada à KPMG na Suíça. Neutralidade, profissionalismo, gestão especializada. As palavras eram educadas, mas o mal já era irremediável. A herança não tinha apenas matado a mãe, estava apagando a filha. Atina compreendera a lição mais amarga da fortuna. O dinheiro não é uma ferramenta, é uma barreira. Ele não traz amor, ele atrai interesse. Ele não liberta, ele controla. Avançamos agora para o momento da ruptura identitária e o fatídico aniversário de 18 anos. O tom aqui oscila entre a fúria da adolescência e a frieza dos números que passam a reger a vida adulta de Atina. Na adolescência, a revolta de Atina assumiu uma forma aterrorizante para quem a cercava. Ela começou a rejeitar tudo o que fosse grego. Recusava a língua, as origens, o próprio sangue. Não era uma crise de identidade comum, era um exorcismo. Ela odiava esse nome que havia devorado sua vida. Sua madrasta, Gabi Landhage, relataria mais tarde palavras que ecoam como um grito de puro desespero.
Atina teria afirmado que, se pudesse, queimaria cada dólar dos Onassis. Ela queria atear fogo ao império para poder finalmente caminhar sobre as cinzas, livre, anônima, pobre. Para milhões de pessoas, esses bilhões são um sonho. Para ela, são uma condenação. Mas, mesmo nas prisões mais sombrias, acaba se encontrando uma fresta. Atina encontrou a sua no silêncio e na força dos animais. Os cavalos, o salto hípico. Ali na arena, o sobrenome não conta mais. A gravidade não se importa com a sua conta bancária. Era o seu único meio de se elevar, de deixar enfim o solo maculado de escórpios para um instante de suspensão pura. Na poeira da arena, o mundo desaparece. É o único lugar na Terra onde não lhe perguntam quanto você vale, mas sim como você cai e como você se levanta. Montada em seu cavalo, Atina não é mais a herdeira de um império marítimo, não é mais o cofre vivo pelo qual os banqueiros se digladiam. Ela é uma atleta. Ela é feita de suor, de medo domado e de coragem bruta. Sob o couro da sela, ela não é mais um alvo, ela é uma pessoa real. O hipismo nunca foi para ela um simples passatempo de menina rica. Era um santuário, uma droga emocional, a única saída de emergência para escapar de um nome que gritava alto demais. Ali, no silêncio do animal e no ritmo do galope, a herança maldita finalmente se calava. Mas esse alívio era apenas um parêntese, uma trégua frágil em uma guerra que havia começado antes mesmo de sua concepção, pois o destino Onassis é um relógio mecânico, ajustado para uma tragédia iminente, e os ponteiros se aproximavam inexoravelmente da hora mais perigosa, a passagem para a vida adulta. O dia 29 de janeiro de 2003 não foi um aniversário, foi o vencimento de um prazo. No dia em que completou 18 anos, Atina deixou oficialmente de ser uma criança protegida por advogados para se tornar a senhora absoluta de uma fortuna colossal. O mundo inteiro estava com os olhos fixos nela, esperando ver uma frágil jovem se metamorfosear em uma deusa dos bilhões diante das câmeras. Fantasiava-se sobre essa transição, imaginando que as correntes caíam para dar lugar a um comando soberano. Mas a realidade é mais sombria. O que passa pela cabeça de uma mulher que odeia o próprio dinheiro quando ela finalmente põe as mãos no tesouro? Para o comum dos mortais, dinheiro é sinônimo de liberdade. Para Atina, era o tipo de prisão mais sofisticado já concebido pelo homem. Existe uma diferença brutal entre quem constrói sua riqueza pela luta e quem nasce devendo uma fortuna ao destino. Atina não havia construído nada, escolhido nada, conquistado nada por si mesma. No entanto, naquela manhã, ela acordou sendo uma das mulheres mais ricas do planeta. Um ícone de papel cujo cada movimento seria dissecado pela curiosidade mórbida das multidões. Da noite para o dia, o que era apenas um sobrenome transformou-se em uma sequência de números vertiginosa. E os números têm um efeito colateral devastador. Levam estranhos a agir como se possuíssem uma parte da sua intimidade. A imprensa internacional falava dela como se fosse um monumento histórico, uma peça de museu ambulante, a última Onassis, a órfã bilionária. Celebrava-se o glamour das ilhas particulares, os jatos que esperam na pista, as torres de vidro em Nova York, os ativos espalhados por todos os continentes. Listavam-se suas posses como quem enumera os troféus de um conquistador, sem jamais se perguntar o que tudo aquilo significava para uma adolescente de 18 anos que crescera à sombra de uma mãe suicida e sob o estrondo das brigas de advogados. Atina compreendera muito cedo que essa herança não era um presente, mas uma mancha elegante que nunca se pode lavar totalmente. O público esperava um espetáculo. Queriam vê-la dirigindo a frota, expandindo o império naval do avô, tornando-se uma filantropa mundial ou uma celebridade do jet set. Exigiam que ela encarnasse o sonho coletivo, que fosse a prova viva de que um conto de fadas pode terminar com um cheque de vários bilhões. Mas havia uma falha no contrato. Um segredo que poucas pessoas realmente entendiam. Atina controlava a parte vinda de sua mãe, Cristina. Uma soma astronômica, é verdade. Mas a outra metade do Império Onassis dormia em outro lugar, nos cofres da Fundação Alexander S. Onassis. Criada por Aristóteles em memória do filho morto, essa fundação detinha 45% do legado total. Não era apenas uma questão de dinheiro, era o coração do poder simbólico. Era o que ligava oficialmente o nome Onassis à terra grega, ao seu prestígio e à sua história milenar. O plano do patriarca era de uma simplicidade bíblica. Aos 21 anos, Atina deveria assumir a presidência da fundação. Ela deveria sentar-se no trono e reinar sobre a integridade do império, selando assim
o mito da dinastia. Ela era a única, a última, a herdeira legítima pelo sangue. Quem mais poderia pretender tal lugar? Quem mais ousaria se interpor entre uma Onassis e sua herança? No entanto, Atina aprenderia uma lição de uma amargura infinita. Carregar o nome não significa possuir a chave, e certas heranças preferem devorar seus herdeiros a se deixarem domar. A fortaleza que Aristóteles erguera para proteger seu sangue estava prestes a se fechar sobre a última de sua linhagem, pois, nesse mundo de tubarões, a legitimidade é apenas uma palavra que se apaga com um decreto. À medida que o ano de 2006 surgia no horizonte, uma agitação febril tomava conta dos escritórios acarpetados da Fundação Alexander S. Onassis. Não era a efervescência de uma celebração, mas o cálculo frio de um pelotão de fuzilamento burocrático. À sombra dos mármores de Atenas, os administradores, homens de cinza que juraram proteger o templo, preparavam-se para cometer o irreparável. Apenas alguns meses antes de Atina completar 21 anos, a idade da consagração, o golpe final aconteceu. Através de uma manobra jurídica de uma crueldade cirúrgica, eles alteraram os estatutos da fundação. Com um risco de caneta, apagaram o direito automático de Atina à presidência. Não foi uma simples mudança técnica, foi uma excomunhão. A justificativa apresentada pelo conselho foi um insulto lançado ao rosto da última sobrevivente da linhagem. Decretaram que ela não era grega o suficiente. Apontaram o dedo para sua educação suíça, seu sotaque francês e sua incapacidade de dominar a língua de Homero com a fluidez exigida pelo prestígio de seu avô. Censuraram seus silêncios de adolescente, suas declarações passadas de desprezo por aquele sangue maldito, sua falta de diploma universitário e de experiência nos arcanos das altas finanças. Na realidade, estavam dizendo que ela era uma estrangeira em sua própria família, dona das paredes, mas proibida de sentar no trono. Atina lançou-se à batalha com a fúria do desespero. Advogados, recursos, processos intermináveis. Cada audiência era uma nova ferida aberta diante das câmeras do mundo inteiro, mas a máquina estava bem lubrificada demais. Ela perdeu. Perder esse combate não foi perder um salário ou um título honorário. Foi perder o seu porto seguro. Pela primeira vez na vida, o nome que a aprisionara recusava-se a lhe dar sua única recompensa: a legitimidade. O sobrenome que devastou sua infância agora lhe batia com a porta na cara. Ela era a herdeira bilionária, mas uma herdeira sem pátria, desconectada. Uma peça de joalheria guardada em uma gaveta por não combinar mais com o cenário. Foi nesse exato momento, quando a base de sua identidade rachou, que Atina buscou um outro lugar. Se a Grécia não a queria, ela construiria um reino de areia e couro, longe dos administradores e dos fantasmas de Escórpios. Nesse universo fechado do salto hípico, onde a adrenalina substitui o sangue, ela cruzou com o olhar de um homem que parecia, por uma vez, não ter fome do seu ouro. Álvaro Afonso de Miranda Neto, que o mundo conhece como Doda. Ele era tudo o que o mundo dela não era. Um campeão olímpico brasileiro, um atleta respeitado, um homem que já tinha um nome, um prestígio e uma glória conquistada na ponta das esporas. 12 anos mais velho, Doda emanava a segurança tranquila dos homens que não têm nada a provar. Ele não era um necessitado ofuscado pelo brilho dos diamantes. Ele era um igual. E para uma mulher criada na desconfiança absoluta, a segurança é o mais perigoso dos afrodisíacos. Antes de descobrir como esse refúgio passional transformou-se lentamente em uma armadilha de veludo, onde cada beijo tinha um custo oculto. Junte-se ao nosso círculo para não perder nada desta saga. Atina não se apaixonou apenas por um cavaleiro. Ela se jogou nos braços dele como quem se joga em um bote salva-vidas no meio de um naufrágio. Ao seu lado, ela não era mais o alvo dos banqueiros gregos. Era apenas Atina, uma mulher apaixonada por um esporte e por um homem. Ela buscava aquela normalidade que nenhum de seus bilhões pudera lhe oferecer. O luxo ela possuía desde o berço, e isso a entediava. O que ela queria era a verdade de um vínculo. Mas no universo Onassis, a verdade é uma mercadoria rara. O relacionamento deles consumiu-se em uma velocidade alucinante, típica de quem tem fome de vida por ter frequentado cemitérios por tempo demais. Mas, nos bastidores, um olho permanecia atento. Thierry Roussel, o pai, observava essa aproximação com uma frieza inquieta. Ele não acreditava em desinteresse.
Não por ser um santo, mas por conhecer bem demais a mecânica de corrupção que uma fortuna dessas exerce sobre as almas mais nobres. Ele sabia que o dinheiro dos Onassis não se contenta em comprar, ele deforma. Sabia que sua filha, por trás da armadura de bilhões, escondia uma fragilidade emocional que todos os bancos da Suíça jamais poderiam preencher. O que a jovem herdeira não via, cega pelo brilho dessa nova vida no Brasil, era que o amor, quando floresce em uma terra envenenada por rancores e segredos, acaba quase sempre dando frutos amargos. Ela achava ter encontrado um parceiro para construir um futuro. Ignorava que acabara de assinar o contrato mais caro de sua existência. Um contrato onde as cláusulas não foram escritas com tinta, mas na sombra de suas próprias dúvidas. Seguimos para um dos momentos mais tensos da narrativa. A ruptura definitiva entre pai e filha e a construção do Miragem brasileira. O tom aqui é de um drama de tribunal que se transforma em um épico de ostentação e, finalmente, em uma suspeita latente. A carência de afeto é um combustível altamente inflamável que, quando cai nas mãos de quem sabe manipulá-lo, acaba sempre provocando uma explosão. Thierry Roussel, o pai, acreditou que poderia manter a filha sob sua tutela eternamente. Ele tentou apertar as rédeas, justificando um controle financeiro sufocante sob o pretexto de proteção paterna. Mas para a Tina, aquilo era apenas mais uma variação da prisão onde habitava desde o nascimento. Ela passara a vida vendo homens de terno cinza, conselhos de administração e armadas de advogados decidindo a hora de seu despertar e a cor de suas cortinas. Ao ver o pai tentar interferir em suas escolhas adultas, ela não enxergou um protetor, enxergou um carcereiro. A ruptura foi de uma violência burocrática sem precedentes. A Tina, a jovem reservada, subitamente mostrou os dentes do predador de quem carrega o nome. Ela lançou uma ofensiva judicial para arrancar seu império das mãos do pai. O processo foi um espetáculo de despedaçamento público, uma exposição das mágoas acumuladas por décadas. Ela venceu. Retomou as chaves do cofre. Mas, na dinastia Onassis, cada vitória é uma amputação. Ao expulsar Thierry de sua vida financeira, ela o apagou de sua vida por completo. Aos 3 anos, ela perdera a mãe pela morte. Aos 20, perdia o pai por escolha. Viu-se sozinha no meio de um oceano de dólares, tendo como única bússola uma sede desesperada de autonomia. No dia 3 de dezembro de 2005, sob o calor úmido de São Paulo, o mundo acreditou assistir ao fim da maldição. O casamento de Atina e Doda Miranda foi uma encenação da desmesura. 400 agentes de segurança, convidados selecionados a dedo, a elite mundial do salto hípico e rios de champanhe para afogar as lembranças. A imprensa se lançou sobre o evento como se fosse uma presa fresca, celebrando a união da bilionária órfã com o campeão olímpico. Mas por trás do brilho dos diamantes, o silêncio era ensurdecedor. Nem seu pai nem sua madrasta estavam presentes. A cadeira vazia de Thierry Roussel gritava mais alto que a orquestra. A família não passava de um campo de ruínas fumegantes. Pouco depois, em um gesto de imenso peso simbólico, ela trocou sua identidade para se tornar Atina Onassis de Miranda. Para o comum dos mortais é apenas uma formalidade. Para ela, era um ritual de exorcismo. Ela acreditava que, ao adicionar esse novo nome, diluiria o veneno do anterior. Queria deixar de ser apenas a herdeira para se tornar, enfim, a esposa. Mas não se descarta um nome como Onassis. É uma marca a ferro quente que acaba sempre subindo à superfície, não importa a espessura da camada de normalidade que se tente aplicar por cima. O casal então mergulhou no hipismo, transformando sua paixão em um projeto de vida colossal, quase obsessivo. Fundaram a AD Sport Horses na Bélgica, uma máquina de guerra destinada à competição e à criação. A Tina injetou fortunas em infraestrutura, comprando os cavalos mais caros do planeta, financiando logísticas de ponta e criando até o Atina Onassis International Horse Show. Pela primeira vez, ela tinha a impressão de transformar sua herança em um objetivo concreto. No meio hípico, ela era julgada apenas pelo seu desempenho, pelo salto, pelo segundo a mais no cronômetro. O dinheiro não podia forçar um cavalo a saltar uma barra de 2 metros. Aquela era a sua verdade, sua única zona de pureza. Durante anos, ela quis acreditar nessa miragem. Ignorou os sinais, os sussurros, os pequenos desconfortos que se engolem para não quebrar o cenário. Ela acreditava que Doda era a exceção à regra universal dos Onassis. Ele era famoso, era medalhista, tinha seu próprio prestígio. Ela se convenceu de que ele não a amava pelo seu saldo bancário, mas por ela mesma. Esse é o erro fatal das herdeiras: confundir prestígio com desinteresse. O salto hípico nesse nível não é um esporte.
É um triturador de dinheiro que exige um fluxo constante de capital novo. Atina agarrou-se a essa vida brasileira como a uma boia de salvamento, sem perceber que os predadores mais perigosos não são os que gritam sua fome, mas os que esperam pacientemente que a presa baixe a guarda. Ela ainda não sabia que o destino Onassis nunca dá presentes. Ele apenas faz empréstimos com juros de agiota. E o momento de pagar os interesses se aproximava sob a forma de uma traição tão banal e tão cruel que faria todos os processos contra seu pai parecerem simples brigas de pátio de escola. Pois, se Atina achava ter finalmente encontrado a paz nos braços de um campeão, logo descobriria que se pode comprar os melhores cavalos do mundo, mas jamais a fidelidade de um homem que tomou gosto pelo luxo absoluto. 11 anos. Isso não é apenas uma década. É uma eternidade quando você se esforça a cada manhã para acreditar em uma mentira, apenas para não despencar no abismo. 11 anos em que Atina Onassis se empenhou em construir uma vida que pertencesse apenas a ela, longe das frotas de petroleiros e dos fantasmas de seu avô. Ela finalmente conseguira o impossível, convencer o mundo e, sobretudo, a si mesma, de que o sangue dos Onassis não era mais um veneno. Ela não era mais a órfã perseguida, era uma campeã, uma esposa, uma mulher de carne e osso. Mas a tragédia na família Onassis não é um acidente de percurso, é uma força gravitacional. Ela sempre acaba trazendo você de volta ao chão. Em 2014, o casal compra uma propriedade em Wellington, na Flórida, por 12 milhões de dólares. Um domínio hípico com ares de Éden, projetado para a estabilidade e a permanência. Lá, entre as cocheiras de luxo e as pistas de treinamento, Atina sentia-se invencível. Era a bilionária respeitada, a atleta realizada, a mulher amada. Ela finalmente segurava as rédeas de seu destino. No entanto, o destino Onassis é um dramaturgo cruel que adora repetir seus temas favoritos: a solidão, o dinheiro e, acima de tudo, a traição. Em 2016, o tema voltou com a violência de um golpe de sabre. Uma noite, no silêncio discreto daquela mansão na Flórida, a segurança não encontra um invasor, mas sim um escândalo. Doda Miranda é pego em flagrante na cama do casal com outra mulher. Não era um boato de tabloide, não era uma suspeita de corredor. Era a realidade, nua e brutal, explodindo no coração do único santuário que ela acreditava ser inviolável. A cena tem uma crueldade quase cinematográfica. Um espelho perfeito da vida de sua mãe Cristina, também devastada pelas infidelidades de um marido predador. Naquele instante, Atina compreendeu que nunca havia deixado Scorpios. Ela estava apenas em outro quarto da mesma prisão. Doda implorou aos guardas. Suplicou pelo silêncio. Mas os homens das sombras não são amigos. São profissionais cuja função é proteger quem os contrata, mesmo que a verdade precise aniquilá-la. Quando o relatório chega às mãos de Atina, ela não grita. Ela não negocia. Ela faz o que fazem os seres cujo coração foi esmagado cedo demais. Ela evapora. Junta suas coisas e deixa o solo americano para se refugiar na Bélgica, em um mutismo de gelo. O casamento estava morto, mas a agonia estava apenas começando, porque nesse universo as pessoas não se separam, elas se despedaçam. O divórcio deixa de ser uma questão sentimental para se tornar uma guerra de trincheiras, onde cada dólar vira um projétil. Antes de descobrir a magnitude vertiginosa da duplicidade que se escondia por trás desses 11 anos de sorrisos, junte-se ao nosso círculo para entender como o dinheiro pode financiar o mais perfeito teatro de sombras. Existe uma forma de traição que ultrapassa o ato carnal para se tornar um projeto de vida. Ao deixar Wellington naquela noite, Atina pensava estar fugindo de uma infidelidade passageira. Ela ainda não sabia que acabara de descobrir uma década de farsa sistemática. Após os desmentidos de praxe e o silêncio dos porta-vozes, um personagem surge dos arquivos da família. Alexis Manteakis, um amigo próximo dos Onassis. Ele traz consigo um dossiê que muda tudo. Uma revelação que transforma o casamento em um crime psicológico. Uma mulher belga, uma acompanhante de luxo, entrega as provas de uma verdade atroz. Doda mantinha uma relação paralela há 8 anos. 8 anos em 11 anos de casamento. Não era uma aventura, era uma vida gêmea. A mulher contaria que levou 5 anos para entender quem era realmente aquele homem, para perceber que ele era o marido da mulher mais rica do planeta. Em 2011, ao ver um concurso hípico na televisão, ela descobriu a verdade, mas, em vez de romperem, o vínculo se estreitou. Doda Miranda conseguira a proeza macabra de transformar a infidelidade em normalidade cotidiana. O golpe de misericórdia, o detalhe que revela a escuridão do traidor, reside na audácia.
Doda havia inserido sua amante no mundo de Atina. Ela assistia às competições, frequentava os mesmos círculos, viajava às vezes seguindo os mesmos passos. A traição não era mais uma falha, era uma humilhação silenciosa, uma maneira de desfrutar da impunidade que a fortuna de uma mulher confere quando se atrai debaixo de seus próprios olhos. O verdadeiro poder do predador não é roubar o dinheiro, é roubar a realidade da sua vítima. Atina Onassis, a mulher que queria queimar seus bilhões para ser livre, descobria que seu ouro servira apenas para pagar o cenário da sua própria desgraça. Este é o bloco em que a traição emocional se transforma em um assalto financeiro. O tom é de uma crueza absoluta, revelando como o hipismo, antes um refúgio, tornou-se o ralo por onde escorreu parte da lenda. É aqui que o cenário mergulha em uma dimensão propriamente sinistra. Atina, essa mulher que clamava na adolescência que queimaria sua fortuna até o último centavo se pudesse, passou a vida inteira buscando um olhar que não fosse um inventário. Ela queria ser vista. Ela acabou sendo gerida. Durante 11 anos, ela investiu tudo o que possuía: seu tempo, sua identidade, sua carreira de atleta e um amor que acreditava ser puro, para finalmente descobrir que não era uma esposa, mas um ativo financeiro sob vigilância cerrada. Em 2016, quando ela foge para a Bélgica, não é apenas um divórcio que começa, é uma dissecação. No universo dos Onassis, as pessoas não se separam apenas de um corpo ou de uma lembrança. Arrancam-se pedaços de empresas, títulos de propriedade, frotas de cavalos e esperanças. Doda Miranda não partiu em silêncio. Ele atacou. Contestou o acordo pré-nupcial com o fervor de um credor exigindo seu pagamento. Exigiu 11 milhões de dólares de indenização como se viver ao lado dela tivesse sido um trabalho merecedor de salário. Reclamou 350 mil dólares de pensão mensal, direitos sobre as cocheiras e o controle sobre as operações em comum. Quando os contadores somaram suas pretensões, o número caiu como um golpe de guilhotina: 400 milhões de dólares. Não era mais um pedido de divórcio, era um assalto financeiro. Pela primeira vez, Atina teve que usar seu ouro como um escudo. O mundo gosta de acreditar que os ricos sempre vencem, mas a realidade é mais cruel. O rico é um alvo móvel, cercado de gente que espera pacientemente que ele sangre. A equipe jurídica de Atina então revelou as provas: os dossiês de infidelidade, os registros de hotéis, os rastros indeléveis de uma vida dupla. No recinto frio do tribunal belga, a traição deixou de ser uma ferida íntima para se tornar um documento oficial. E o documento tem um peso que as lágrimas não possuem. Em novembro de 2017, a sentença sai e estraçalha as ambições do cavaleiro. Doda sai com migalhas diante do império que esperava desmembrar. Para Atina, é uma vitória técnica, mas uma derrota humana total. O custo é invisível, porém devastador. Uma paranoia renovada e a certeza congelante de que ninguém jamais foi diferente dos outros. No entanto, a ferida mais profunda não era emocional, era matemática. Aos 18 anos, Atina valia cerca de 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Uma montanha de dinheiro que se pensava ser eterna, mas as fortunas não se apagam em um grande estrondo, elas evaporam gota a gota como uma vela de luxo queimando na escuridão. O hipismo não é um esporte para os Onassis, é uma hemorragia. Cavalos de 10 milhões, veterinários, jatos particulares para transportar os animais, cocheiras internacionais, segurança armada 24 horas por dia, impostos colossais e conselheiros que se servem pelo caminho. Ao contrário dos cargueiros do avô, que geravam riqueza, os cavalos apenas a pisoteiam. Aos poucos, o império encolheu. Para manter o estilo de vida dessa prisão dourada, Atina começou a vender retalhos de seu passado. Vendeu as joias da mãe, os quadros do avô, as lembranças de uma glória que ela nunca conheceu. O símbolo máximo dessa decadência ocorreu em 2013, a venda de Scorpios, a Ilha Sagrada. O lugar onde Aristóteles erguera sua lenda, onde Cristina repousa para a eternidade. Ao vender essa terra, Atina não fez apenas uma transação imobiliária. Ela arrancou suas raízes, vendeu os túmulos de seus ancestrais para não ter mais que carregar o peso do nome deles. Foi um ato de capitulação final. A sombra de Aristóteles Onassis ainda paira sobre as águas do Mar Jônico. Mas o sangue já não habita mais o lugar. O homem que queria possuir tudo acabou por criar uma descendência que não quer mais ter nada. Atina Onassis permanece hoje como a última herdeira de uma dinastia que descobriu tarde demais que o ouro serve apenas para comprar o silêncio das paredes. Ela vive agora longe das câmeras,
em uma descrição que se assemelha a um apagamento voluntário. O império caiu, não sob os golpes de um inimigo externo, mas consumido por dentro pela sua própria desmesura. O nome dos Onassis é agora uma cicatriz na história. O lembrete brutal de que, se o dinheiro pode comprar uma ilha, ele jamais pode comprar um refúgio contra si mesmo. A imprensa internacional tratou esse colapso como uma simples coluna de números em um grande livro de contas. Mas a realidade é de uma crueldade muito mais orgânica. A Athena não estava gerindo uma crise financeira. Ela estava simplificando sua existência porque o império estava apodrecendo de pé. Essa ruína não teve nada de explosiva. Foi uma erosão silenciosa. Um patrimônio titânico drenado por décadas de tragédias gregas, de escolhas impulsivas e de predadores que se serviram à mesa do rei até que a toalha estivesse manchada de sangue. Quando os ecos do divórcio de 2017 finalmente se calaram, Athena conservou os restos, mas o que restava já não era o monumento que o mundo imaginava. O trono ainda estava lá, erguido no meio da sala, mas o castelo havia perdido seus muros e telhados. E é aqui que a pergunta muda de natureza. Athena perdeu bilhões ou finalmente pagou o preço de sua liberdade? O que o público se recusa a entender sobre as fortunas dinásticas é que elas não precisam ser roubadas para desaparecer. Elas se consomem por dentro. Devoram a energia, o tempo, a confiança e a alma daqueles que as possuem. No final de 2017, Athena Onassis ainda era uma mulher absurdamente rica, de uma opulência inatingível para o resto da humanidade. Mas ela já não era o mito intacto que o mundo havia descoberto com fascinação em 2003. A jovem que acordara bilionária no dia de seus 18 anos tinha se metamorfoseado em uma mulher marcada por perdas sucessivas, traições repetidas e uma existência passada sendo tratada como um número de série em um lingote de ouro. O mais trágico nesta odisseia não é o esbanjamento dos bens, mas a condenação a carregar um legado que ela jamais solicitou. Athena não nasceu rica. Ela nasceu dentro de uma estrutura onde a riqueza era a única identidade. Um sobrenome tão pesado que entortava cada relação humana antes mesmo que ela começasse. É o tipo de nome que abre todas as portas da terra, mas que impede você de saber quem o abraçaria se essas mesmas portas permanecessem fechadas. Quando ela cruzou o limiar da maioridade, os jornais fizeram um inventário do poder. Frotas de petroleiros, bancos, arranha-céus em Manhattan, obras de arte inestimáveis, ilhas particulares. Mas nenhum inventário descreve a solidão de uma criança que é escoltada até dentro de seus sonhos. Nenhum balanço contábil narra a paranoia de saber que um sequestro não é uma ficção de cinema, mas uma probabilidade estatística permanente. Para Athena, a segurança não era um luxo de estrela. Era sua condição de existência. A herdeira Onassis não caminhava, era deslocada sob guarda armada. Ela não confiava, ela avaliava o perigo. Ela não se entregava, calculava o risco. Quando se vive nesse bunker emocional, acaba-se por não desejar mais o ouro, mas sim o silêncio. Não se busca mais a potência, mas a invisibilidade. Quer-se o controle sobre a própria vida, não sobre o preço do barril. Foi precisamente o que aconteceu após o naufrágio de seu casamento com Doda. Athena desapareceu. Não foi a fuga de uma covarde, mas a retirada estratégica de uma mulher que entendeu que a exposição mediática é um veneno lento. Ela tornou raras suas aparições, deixando-se ver apenas nos estábulos. O único lugar onde o esterco e o suor dos cavalos conseguem mascarar o cheiro do dinheiro. Enquanto isso, os números voltaram a ser um espetáculo para os outros. Quanto lhe resta? Ela está arruinada? As estimativas flutuam conforme os mistérios, 500 milhões para os pessimistas, 1 bilhão para os sonhadores. Mas a questão crucial não é saber o que ela ainda possui em suas contas em Zurique. A questão é saber que quantidade de chumbo ela conseguiu retirar de seus próprios ombros. Em um movimento que se assemelha a um exorcismo, Athena começou a liquidar os vestígios do império. Vendeu propriedades, liquidou ativos, reduziu a envergadura do navio almirante. Para o observador superficial, isso parece decadência, uma queda. Mas para quem compreende o peso psicológico do sangue dos Onassis, é uma libertação metódica. Cada venda é um apagamento. Cada propriedade cedida é um pedaço do passado que se queima para não ter mais que habitá-lo. Ela destrói seu próprio altar para não ser mais sacrificada nele. O símbolo máximo dessa ruptura foi a venda de Scorpius em 2013. A ilha não era um simples pedaço de terra no Mediterrâneo. Era o coração pulsante do mito, o mausoléu onde Aristóteles, Alexandre e Cristina foram enterrados.
Ao vender o túmulo da lenda, Atina gritou ao mundo que não seria a guardiã desse templo funerário. Ela quebrou a corrente. Recusou-se a passar a vida decorando os túmulos de um império que só gerou tristeza. O mundo chama isso de perder uma fortuna, mas na realidade, pela primeira vez em sua linhagem, uma Onassis escolheu o que aceitava perder. A testemunha silenciosa, essa ilha de Escórpios agora nas mãos de um oligarca russo, não é mais o santuário de uma dinastia, mas o vestígio de uma ambição devoradora que acabou por se apagar. Atina vive agora na sombra, onde os bilhões não fazem mais barulho. Ela é a última sobrevivente de um naufrágio magnífico. Uma mulher que entendeu que, para não afundar com os tesouros de seu avô, era preciso aceitar deixá-los no fundo do oceano. A maldição para aqui, no silêncio de uma vida finalmente comum, paga o preço de um império. O tempo acabou por realizar o que nem os advogados nem os guarda-costas haviam conseguido fazer: transformar a presa em sombra. Aquela que foi caçada por cada lente, cada manchete e cada fofoca de salão tornou-se uma silhueta espectral. Uma presença quase fantasmagórica que se recusa a alimentar a fera midiática. A bilionária que o mundo queria ver brilhar, ostentar, gastar e desmoronar em público, escolheu o único insulto que a alta sociedade nunca perdoa: o silêncio. Essa sociedade exige que a riqueza seja um espetáculo. Impõe aos abastados que provem seu status pela ostentação. Atina fez o exato oposto. Ela converteu seu luxo em mutismo e sua herança em anonimato, deixando os curiosos famintos diante de uma porta trancada por dentro. Algumas raras fotos capturaram sua passagem por eventos sociais, como em Monte Carlo, em 2021. As imagens não mostravam mais a jovem herdeira de rosto liso e futuro radiante. Revelavam uma mulher esculpida pela tragédia, uma fisionomia onde cada linha parecia carregar o peso de uma decisão judicial ou de uma traição íntima. O corpo muda quando a vida exige o pagamento de juros abusivos sobre a sua própria felicidade. O olhar se gela quando você compreende, muito antes da idade da sabedoria, que nada garante a felicidade, muito menos uma conta bancária capaz de comprar países inteiros. A Atina é hoje mais reservada, mais distante, mas paradoxalmente mais próxima de uma verdade que ela evitou por muito tempo. Dizem que ela teria iniciado uma reconciliação discreta com suas raízes. Um interesse novo por aquela língua grega que ela rejeitava no passado, por aquele sangue que ela queria purificar pelo fogo. Como se, após décadas de fuga desesperada, ela tivesse percebido que não se pode apagar o próprio DNA, mas que se pode escolher não ser mais escravo dele. Ela retorna à Grécia não como uma rainha reivindicando seu trono, mas como uma mulher buscando entender o quebra-cabeça de sua própria existência, longe das obrigações de ser um símbolo nacional ou a figura de proa de um império que acabou por naufragar. O império naval de Aristóteles, outrora o mais poderoso do planeta, não passa de uma lembrança fragmentada. As empresas foram desmanteladas, os ativos dissolvidos, as frotas vendidas para tapar os buracos cavados pela dor. O mito de um legado eterno desmoronou, não por falta de meios, mas por excesso de sofrimento. A fortuna que deveria proteger as gerações futuras foi drenada em uma única vida, provando a tese mais cruel da história dos Onassis. O dinheiro não compra o tempo. Ele não protege a família, não impede a morte, nem a traição, nem a solidão absoluta no topo de uma torre de vidro. Atina não perdeu apenas bilhões. Ela perdeu o direito à leveza da inocência, perdeu uma mãe aos 3 anos, perdeu um pai pela ruptura, foi rejeitada pela fundação que levava o nome de seu tio e viu seu casamento, seu único refúgio, transformar-se em um golpe sentimental de 400 milhões de dólares. No entanto, ela ainda está aqui. Ela sobrevive, montada em seus cavalos, no único universo que escolheu com as próprias mãos. Ela possui sem dúvida menos dinheiro do que em 2003, mas possui algo que todos os tesouros de Escórpios não poderiam lhe dar: o controle sobre o seu próprio silêncio. Alguns dirão que ela desperdiçou sua herança. São aqueles que nunca carregaram um sobrenome como se fosse uma maldição. Ela prometera queimar tudo, e ela o fez, não com fósforos, mas pela dissolução, pelo desengajamento, pela venda de cada pedra que a ligava a esse passado devorador. Ao vender Escórpios, ela não cedeu apenas um terreno. Ela destruiu o altar onde era sacrificada desde o nascimento. A tragédia não é que ela tenha perdido sua fortuna. A verdadeira tragédia teria sido ela continuar prisioneira de bilhões que nunca pediu. A liberdade para uma mulher como ela não consistia em ganhar mais, mas em despojar-se do peso morto. O império evaporou-se, a ilha mudou de dono, a fantasia da eternidade juntou-se ao abismo.
A Tina permanece, não como uma princesa de conto de fadas, mas como uma sobrevivente. A última herdeira de um nome lendário tenta enfim ser apenas uma mulher, encontrando a paz na perda daquilo que nunca quis carregar. A história termina onde começou, à beira da água, mas desta vez a testemunha silenciosa não é mais uma ilha de mármore. É uma mulher que olha para o horizonte sem dever mais nada a ninguém. Algumas heranças são presentes, outras são correntes. A Tina finalmente quebrou os seus grilhões.